citou o Elon Musk no começo aqui do papo, eu queria falar sobre essa figura, porque já viu você tecendo várias críticas ao Elon Musk, que eu acho que várias são muito bem fundamentadas, porque ele lá no Twitter parece uma criança de 6 anos de idade, fala um monte de groselhas, e isso eu estou com vocês nessa. Mas, de novo, eu acho que existe um discurso mais à esquerda que é totalmente estético. Eu quero que você me corrija se estiver errado. Porque o que acontece? Eu entendo que a gente, quanto brasileiro, tem que ter uma postura bem reticente a qualquer um desses bilionários americanos, porque eles fazem parte de uma nação imperialista e, para nós, a gente é um mercado consumidor, eles têm, né, diversos interesses. E desse ponto de vista, assim. Mas do ponto de vista do exemplo... Cara, eu não gosto desse termo imperialista. Não, é imperialista do ponto de vista de que os Estados Unidos é um país muito poderoso, que tem interesses muito claros, o Brasil é um país imenso, então eles sabem que a gente pode tirar deles algumas vantagens e eles querem, até de uma forma justa, né? Eles estão defendendo o interesse deles, não é demonizando. Tá. É só que cada país defende seus interesses. Então a gente, como brasileiro, não tem que abaixar a cabeça pro Elon Musk, vem aqui e faça o que quiser. Eu não... Imagina, tô longe disso. Tô querendo dizer só que pelo outro lado, o lado mais do exemplo, da figura, minha visão, tá? A gente tá falando aqui que ele tem lá no bolso dele bilhões de reais, tal. Eu acho ele uma figura interessante. Eu acho que ele é uma figura de uma pessoa que lá nos Estados Unidos, ele tem a fortuna dele, dita, né? Tá nas companhias que ele cria, que são companhias de inovação, em várias áreas diferentes. Agora a OpenAI, que é uma empresa que ele, acho que é CEO, alguma coisa assim, criou aquela inteligência artificial que você simplesmente descreve uma imagem qualquer, da mais louca possível, um guaxinim feito de arame brincando com uma bola de beisebol. E a inteligência artificial desenha aquilo de 50 maneiras diferentes. Então, cria-se uma inovação com o capital que é dele, que ele não tirou das empresas, que está lá ainda a serviço do quê? Dos empregos americanos. Ele se gaba sempre de que a indústria automobilística dos Estados Unidos é pouco competitiva frente à europeia, mas ele conseguiu esse feito de pegar uma montadora, né, americana e conseguir fazer com que ela prospere, digamos assim. Então, eu fico olhando tudo isso e eu fico pensando que a gente tem que querer os nossos Elon Musks nesse sentido. Pessoas que diferente de um parente de um banqueiro, que tira todo o dinheiro como lucro, põe no banco, não põe no banco, o banco é dele, né? Mas vai viver desse dinheiro, né? Vai viver desse dinheiro e não contribui em nada. Mas pessoas que têm uma... Porque eu digo assim, o cara, ele não é perfeito, eu não tô dizendo que ele é perfeito. Ele é um cara muito estranho. Concordo com vocês. Mas pelo menos ele é um cara... Eu não acho ele foda. Não, eu também acho ele foda em muitas coisas. Por exemplo... Eu acho que ele é foda e estranho. Não, ele também ele é estranho mesmo. Ele é extraordinário. Deixa porque senão a gente nunca... Eu só quero explicar porque eu tô falando disso. Antes de tu, Ciro, antes de tu, seguinte, pô, eu não, assim, eu queria que tivesse um Elon Musk brasileiro, mas cadê a nossa base tecnológica? Legal, mas além disso, eu só quero terminar essa minha lógica pra explicar por que eu tô falando disso. Para as pessoas que normalmente têm uma inclinação um pouco mais à direita, mas é uma juventude, eles não sabem, como você mesmo fala, eles não sabem direito ainda que senhor eles estão servindo. Eles estão ali tentando se entender, lendo coisas diferentes, gente interessada. Quando a gente ataca com muita agressividade essas figuras, parece pra mim que a gente perde essas pessoas, porque parece que a gente tá contra esse espírito, sabe? Um cara que foi lá e falou, não, o foguete vai dar ré. A gente tira o valor desse empreendedor, fica naquele mito de, não, o trabalhador que tem... Não, o trabalhador tem um papel muito importante, todos os engenheiros lá têm papel importante, mas igualmente é importante o papel do cara que tem o capital, poderia viver desse capital confortavelmente, falou, não, eu por idealismo, sei lá o quê, eu quero fazer essas ideias saírem do papel. Seja pra ficar mais rico. Foda-se. O importante é a evolução da parada, mas eu quero né? especificamente falar de figuras que não pela forma como elas estão lidando com a própria fortuna, não é para ficar mais rico. São pessoas que estão, de alguma forma, querendo exercer, pegar o capital delas e desenvolver coisas com aquele capital. Enfim, é isso. Eu vejo muita gente desse mundo da produção que quando vê esses ataques fala assim... Tá, mas não é uma esquerda estética que tá lá batendo no Elon Musk. Não, mas não é o meu caso. Você nunca viu um ataque meu ao Elon Musk. Não, eu sei. Você é bem ponderado, mas quando ele muita veio gente... aqui, o que me incomodou é uma questão seguinte. Eu persigo 3 valores. A guia do meu projeto são 3 valores. A questão nacional, e não é por nacionalismo antigo, não. É porque a questão que a taxa de juros não é global, o nível de maturidade tecnológica não é global, o nível de escala não é global, como nós já conversamos. Então, a questão nacional tem que ser recuperada. Perfeito. Segundo, a questão do desenvolvimento. O Brasil abriu mão. Sem se desenvolver, não tem resposta para nada do que nós estamos conversando aqui. Nada, zero. E terceiro, a questão da miséria. Quer dizer, a miséria no Brasil não pode ter como única alternativa políticas sociais compensatórias, que é o que se fez nesse país ao longo dos últimos 30 anos. É preciso emancipar essa miséria,
com uma escola absolutamente revolucionada. E eu falo isso porque eu sei como é que isso funciona. Quem quiser ver, veja no Ceará. Nós temos os melhores indicadores de educação pública do Brasil, num estado muito pobre. Então, nessa questão nacional, por exemplo, me preocupa o Elon Musk vir ao Brasil, descer num hotel de luxo no interior de São Paulo e o presidente da minha república, aviltando a majestade do cargo, que não pertence a ele, vem com um monte de puxa-saco encontrar com o cara aqui. Também achei ridículo. Tenha paciência, porque no simbólico isso é péssimo. Depois eu fiz uma crítica direta, que é quando ele anunciou que ia comprar o Twitter, foi a única crítica direta. Eu disse, espero que ele compre, mas não para repetir o que ele falou. O que ele falou? Que é grave. Ele falou que o golpe na Bolívia foi de fato financiado por ele e que ele vai financiar golpe onde ele quer que ele entenda que é justo e necessário. Essa primeira parte meio que fica subentendida, né? Ele respondeu exatamente assim, pronto. A gente dá golpe onde a gente quiser. Onde a gente quiser, pronto. E eu censurei isso daí, por quê? Porque eu sei que o jogo aqui é bruto. Por exemplo, a Starlink não tem tecnologia para estabelecer conexão de internet na Amazônia. Não tem, nesse momento. Não dá para na Amazônia você fazer uma Nós conexão. já temos. Veja bem, o Brasil paga uma fortuna por um satélite e está ocioso esse satélite, que pode oferecer banda larga via satélite para todo o território amazônico. Mas como que não consegue? Tá parado. Mas especificamente Por quê? Porque não a consegue? estrutura de satélite geoestacionário dele é para monitoramento, sensoriamento remoto de solo, de subsolo de minério. Entendi. Ele está interessado no níquel, fez um grande acordo com a Vale do Rio Doce. Com certeza é Tudo bem, nada contra. Eu vi gente do mercado falando sobre o níquel. Desde que isso seja mesmo. subordinado ao interesse nacional, Claro. eu não tenho nada contra. Eu sou que nem o Deng Xiaoping, que não importa a cor do gato, importa que ele caça o rato. Agora, o que é que me preocupa neste tipo de assunto que pode eventualmente alguém confundir com qualquer tipo de preconceito? É o seguinte, eu acho que a humanidade não resiste ao fato de que as tecnologias disruptivas do futuro, que estão aí sendo aceleradas, pertencem individualmente a poucas pessoas. E eu acho que o grande debate na humanidade é como é que nós vamos desenhar uma nova institucionalidade para apropriar para os trabalhadores, ou para o ócio, ou para a rentabilidade maior, esses ganhos disruptivos de produtividade. Isso não é para inibir ninguém. Isto dito, como é que nasce o Elon Musk? É um puta do empreendedor, é um extraordinário empreendedor, sem nenhuma dúvida. É um visionário, ok. Mas ali não existiria isso se não fosse o governo americano. E ele reconhece isso. A SpaceX, talvez 80% do faturamento da SpaceX é NASA. Então, mas é um papo que é reconhecido por ele. Você entende? Eu estou dizendo isso para o liberal brasileiro. Perfeito, perfeitamente. Mas tu é essencialmente contra a existência de bilionários? Por exemplo... Não, nada contra. Jeff Bezos, esse cara... Nada contra. O que eu defendo é que há que haver o fim dos paraísos fiscais no planeta Terra, sem o que não se fala em corrupção, porque é mentira. Corrupção grande como paraíso fiscal. Vamos lá. O ministro da Fazenda do Brasil, do Bolsonaro, que fala em moralidade, guarda o dele no paraíso fiscal. Então, repare, eu sou o ministro, eu vou te cobrar os impostos, eu vou dizer se o câmbio vai ser bom ou ruim para tu importar e tal, mas o meu eu guardo fora. O que não é ilegal, mas é absolutamente imoral. Imoral. Mas comigo virará ilegal. Perfeito. Não é as imoralidades não é que o empreendedor vá, é que o ministro tenha. Ou ele tem dinheiro fora ou não vai ser ministro. Parece lógico, mas assim, né? então, é óbvio. Agora você veja que tragédia. O do Lula também. Não é. Tem nem como... O Meirelles, quando foi ministro do Banco Central, que era status de ministro que o Lula deu, o dele todo guardado no paraíso fiscal também. Meu irmão, esse país não aguenta mais. Tô te dizendo, são diferentes. Tudo igual, cara. Tudo igual. Tu consegue enxergar o Bolsonaro entregando a faixa de presidente pra alguém, cara? Ele pode fazer como o Figueiredo, deixar a faixa lá e ir embora. Foda-se, né? O Figueiredo não quis entregar pro Tancredo. Coisa feia, deixou né? Feia. Mas não tem vocação democrática. Agora que ele vai perder a eleição e vai passar o poder como é pianinho, isso não tem a menor dúvida. Eu não tenho dúvida mesmo, não. Se for eu o presidente, se ele fizer qualquer coisa, ele sai dali pra cadeia. Tem uma galera, assim, pró-Lula que quer pintar o contrário. Né? Quer pintar um... É isso. Eu acho papo Você furado. veja o seguinte, como é tudo igual. Como é constrangedor. Teve um tempo quando o Lula quando o Lula viabilizou-se em 2002, mas satanizaram até hoje a Regina Duarte.
Não é que eu concorde com as opiniões políticas dela, não, são desastradas. Mas a Regina Duarte foi para a televisão, eu estou com medo, eu estou com medo. Eles estão fazendo a mesma coisa, rapaz. Quando eu vi o Vivier fazer aquilo, eu disse, cacete, olha aí a Regina Duarte. Percebe? Então agora é o seguinte, eu não posso mais votar com esperança, eu não posso mais votar com prazer, eu não posso mais votar porque acredito que aquelas ideias são as mais parecidas comigo, não, eu vou votar com medo. Eles ridicularizaram as pessoas. É isso que tá rolando. Tá rolando uma campanha de medo. Tem que votar de medo. Porque senão o Bolsonaro... Agora veja, o Bolsonaro vai fazer um golpe só no segundo turno, é isso? Essa é a tese. Mas tenha santa paciência, passa na cabeça de algum idiota que se o Bolsonaro quiser fazer o golpe, ele não vai fazer logo? Ele descredibilizou a eleição que ele ganhou, cara. É isso que eu fico falando. Não, mas aí ele não vai poder descredibilizar porque os governadores também já vão ter... Brother, ele descredibilizou a eleição que ele ganhou. Como que ele não vai descredibilizar? Se ele perder no primeiro turno, ele vai descredibilizar no primeiro turno. Se ele perder no segundo, ele vai descredibilizar no segundo. Pouco importa o que ele fizer, rapaz. Ele vai cumprir a lei. Ele vai cumprir fazer, a Constituição e vai sair pianinho dali. Acabou. Você acredita nisso? Eu acredito, eu sei. Que ele não vai conseguir angariar uma... Ele vai tumultuar. Hoje tem declarações dele de novo, e a gente não pode confundir, né, a vontade, o delírio que ele tem de baldear o coreto, de tumultuar o coreto, porque ele é um imbecil imitador do Trump. Sabe? Piorado, né? Mas muito piorado, porque ele é um grosseiro imbecil. Ele é mais burro um pouco. É muito mais burro. Muito mais, tá? Muito Talvez. mais, mas muito mais. O Bolsonaro... É sério, eu comparo os dois e falo, beleza, é parecido. É quase um idiota. Eu tô te dizendo, eu conheço ele de perto. Então o que ele vai fazer? Adorei a generosidade, quase um idiota. Ele é um completo imbecil. Né? Agora já. Mas assim, ele vai tentar tumultuar. Agora, isso não quer dizer o seguinte, qual é o grupo econômico no Brasil? Qual é o grupo econômico, qual é o grupo social no Brasil? Qual é o segmento no estrangeiro que vai dar legitimidade a isso? Ninguém. A conjuntura internacional já não permite mais nessa... Exatamente. Eu acho que sim, toda a sociedade brasileira, de uma maneira geral, só não aceitaria essa Hoje em dia, um país com hoje em dia os golpes... 10 milhões Hoje em dia os golpes são produzidos com o que eles chamam de guerra híbrida. Que é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Você pega impulsionamentos bilionários vindo de fora do país, com dinheiro clandestino, e inundando os grupos de WhatsApp da periferia do país com mentira. E a pior mentira é a meia-verdade, que pega as cagadas que o identitarismo exacerbado faz e colide com a moral popular, com a religiosidade popular. Isso é muito eficiente, né? Converte voto assim de uma forma com um certo eleitorado. E agora com deepfake, que você bota o cara falando. A voz é copiada, o rosto é copiado. Tudo. Eu só queria lembrar, todo mundo que tá ouvindo a gente, as pessoas que julgam que qualquer outra via que você apoie é cabo eleitoral do Bolsonaro, etc. Essa tese da esquerda que tá, né, proliferando aí em Twitter da vida, que pra mim isso é exatamente aquele meme do e o Lula e o PT, lembra desse meme? Claro. Eles pra mim as pessoas revirando o olho quando a gente fala dos crimes, né, das acusações, de todo esse problema que o PT trouxe, e as pessoas reviram o olho, pra mim é exatamente isso. A lógica deles é, qualquer coisa que você falar contra o PT, você está privilegiando o Bolsonaro. Como que eles podem tirar sarro desse mesmo comportamento quando praticado pelo opositor deles, e quando eles fazem, eles não conseguem perceber que eles estão caindo no mesmo erro? É tão tosco intelectualmente. Não há nenhuma honestidade nisso. Não, mas pura picaretagem ideológica. Quem cria e prolifera, com certeza. Mas existe um percentual das pessoas, juro pra você, que eu vejo, elas estão com medo do Bolsonaro, elas replicam isso com uma certa firmeza, e quando você dá uma cutucada, não, mas me explica melhor. Mas e aí? As pessoas, não, porque, veja bem, se as pessoas verem que o Bolsonaro tá fraco, eu acho que uma parte dessas pessoas muda de voto pro Lula. Realmente? Tem dois candidatos. Aí esse candidato aqui, as pessoas que votam nele começam a ver que o outro tá se enfraquecendo um pouco, elas mudam de ideia. Não, e a ideia é que o Bolsonaro está organizando um golpe que vai datar se vai ou não pro segundo turno o golpe ou no primeiro. Que é isso? Onde é que passa na cabeça de ninguém isso? Quando a grande questão é o seguinte, eu ali na faixa de 12, Bolsonaro na faixa de 25, se uma turma de 15% do Lula vem pra você, vocês tiram ele. Vem pra mim, a gente tira o Bolsonaro agora. Se esse fosse interesse amplo de todo mundo mesmo, seria essa estratégia. É mentira. É simplesmente... Veja, lá atrás, esse é o problema do fio desencapado que eu sou no processo, que é o seguinte, lá atrás, quando a gente estava encerrando a ditadura, nós resolvemos, liderado pelo Tancredo Neves, resolvemos fazer um acordo com um pedaço do sistema para elogiar a ditadura. Aí era uma ditadura mesmo. Um general que não era votado nem coisa nenhuma e tal. E fomos para o colégio eleitoral com o Tancredo. Sabe com quem o Lula ficou? Contra.
O Lula ficou contra o Tancredo Neves, porque pelo Lula ganhava o Maluf para amerdalhar o Brasil mais do que já estava, e ele vir. Essa é a explicação. Mas era uma estratégia? Combinada com todos os democratas do país, menos um, Luiz Inácio. Porque você sabe que tem uma coisa assim que eu vejo também... Estou só dizendo o seguinte, que o amor a eles, à democracia, é datado. Agora, quando o Bolsonaro tomou posse, eu não competi com o Bolsonaro, não fui candidato, o que cabe a um candidato que perde? Na minha formação democrática, cumprimenta o vitorioso, que foi, afinal de contas, eleito pelo mesmo povo a quem eu procurei para votar em mim, um povo que eu amo, não é? Parabéns ao vitorioso, muitas felicidades, muito boa sorte. Foi o que eu fiz. Sabe o que o PT fez? Recusou sair para a posse do Bolsonaro e foi para a posse do Maduro. Então, o amor do PT, da burocracia lulopetista e do próprio Lula... Pô, tem entrevista do Lula elogiando o Hitler. Dizendo tudo errado, mas eu admiro no Hitler a capacidade de vontade fértil, não sei o quê. Se o monarca fala isso, está morto. Mas não sei muito longe. Teve aquele lance que ele estava defendendo os caras na Isso aqui é a revista Playboy de 1975. Conheço o Lula de longa data. Hein? 1979. Então, quem achar que eu estou exagerando, está lá o Lula elogiando o Mao Tse Tung, elogiando... Teve recentemente... Diz que é errado o Hitler, vamos para ser honesto. Ele diz, não, é tudo errado, mas eu admiro a capacidade do Hitler, a força de vontade de buscar o que ele queria e tal. Está lá. É que teve esse lance aí também recentemente, a jornalista estava conversando com o Lula sobre Nicarágua e tudo mais, que ele está defendendo aquilo lá, e aí ela fala, pô, mas o cara mandou prender os opositores. Não, ele comparou a ditadura da Nicarágua e da Venezuela com a Angela Merkel na Alemanha. Sim. Só, pá, o Lula é o fim da picada, rapaz. Não, o fim da picada é o Bolsonaro, mas a antessala do fim da picada é o Lula. Outra coisa que me desagradou muito das falas dele foi aquela fala para Time. Eu não sei qual é, que é a sua opinião sobre isso, gostaria de ouvir até porque eu achei interessante. E, para mim, aquilo é escandaloso, na minha opinião. No momento onde qualquer país do mundo, um candidato na antecedência da eleição dizer o seguinte, não, eu só vou dizer o que eu vou fazer depois de eleito. É isso, essa parte? Não. Pois essa parte ele diz. Essa parte é muito ruim. Pra mim ele teria perdido a eleição em qualquer país do mundo, sério. Mas no Brasil... É porque no Brasil a eleição é, na verdade, concurso de Miss. Ele está anunciando um estelionato. Não, eu tava falando deixando o povo acreditar nessa memória afetiva de que os tempos bons do crédito farto, da picanha, da cerveja vai voltar, sendo que simplesmente o jeito que o país está hoje está muito diferente de 2013. Muito, e o mundo também muito diferente de 2013. É o maior estelionato eleitoral. O maior estelionato eleitoral está tentando se produzir no Brasil. Mas o que você ia falar? Não, eu ia falar do trecho que ele fala do conflito na Ucrânia, da guerra. Que ele diz que eles tinham que sentar mais para conversar, tal. Eu acho isso uma simetria. Sabe por quê? Porque essa coisa, o Zelensky, por mais que a gente... a minha dúvida é, cabe agora a gente ficar fazendo mini ponderações sobre a índole do Zelensky? Ah, não, mas o Zelensky, ele está se aproveitando... É um país ultra poderoso, invadido de uma forma extremamente covarde, um país que é uma democracia super recente, que tem uma história tristíssima. A gente, pelo menos pra mim, me toma um sentimento de não me interessa a inclinação política. Assim, lógico que interessa, mas eu ia colocar em primeiro lugar um compadecimento profundo por essa situação desigual. Na minha opinião, a Rússia exerce uma força, eu sou leigo, hein? Mas ela exerce uma força de, não, a gente tá num momento onde vocês também não podem fazer muita coisa contra mim, porque eu tenho as armas, eu tenho o poder. Então, a Europa inteira assiste, mais ou menos, né? Assiste aquilo, né? Faz o que pode, sanciona uma coisa ou outra, tal. E aí o Lula vai falar, não, o Zelensky tinha que sentar mais à mesa e discutir mais. Discutir o quê? Dar o país... Pra mim, o Putin, ele quer que o Zelensky ceda, né? É isso. Examinando um candidato que está aí pontuando nas pesquisas e foi groselha ou não foi? Horroroso. Me diz se eu tô falando alguma coisa muito absurda. Isso foi para Time, que foi uma aberração. Porém, ele aqui no Brasil diz coisa pior. Ele disse que esse processo da Ucrânia, da guerra da Ucrânia... Aqui no Brasil a gente ia resolver com uma cerveja, com duas. Pelo amor com duas cervejas e tal, não sei o quê. Olha... Que fixação por alimento, né? O que é que está acontecendo? Não, é a apologia da ignorância. É a apologia da ignorância, como se fosse uma questão voluntarista. Aquilo que está acontecendo ali é um conflito intricadíssimo para você tomar posição. Por isso que o Brasil tem que ter uma clareza em cima de princípios seculares que nós amadurecemos, com muita gente pagando para construir isso. Barão do Rio Branco, Santiago Dantas, que o Lula não quer nem saber. A gente tem uma tradição nesse sentido, né? Qual é? Solução pacífica dos conflitos. Por isso nós temos que condenar claramente a invasão da Ucrânia. Ponto final.
Por quê? Porque nós, brasileiros, somos guiados por um princípio. Solução pacífica dos conflitos. Então, condenar a Rússia é o que eu fiz no primeiro momento. Agora, há um conflito? Qual é? A expansão absolutamente fora de data da OTAN até a iminência de Moscou. Perfeito. Então, você pega a Organização do Atlântico Norte, uma organização militar que foi montada pela Europa Ocidental com apoio dos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial, porque a União Soviética tinha sido vitoriosa também e estava projetando o comunismo para todo canto. Existia um partido comunista na Alemanha, na Itália, em todo canto, e havia a ideia de exportar. Então, a OTAN organizou-se assim e o Pacto de Varsóvia organizou-se ali. Então, a Guerra Fria foram essas duas organizações militares. Ora, em 89, morre a União Soviética e extingue-se o Pacto de Varsóvia. E a OTAN seria a OTAN também, né? Deveria ter sido extinta, Concordo. ou pelo menos ficar quieta ali. Não, está expandindo, já está na Lituânia, Estônia e Letônia, que está a 3 minutos de um míssil de Moscou. Aí é também não dá, né, Claro, eu concordo, mas eu digo, do ponto de vista da Ucrânia, e agora não tem erro. Invertendo essa visão. Invadiu, está errado. É. Invadiu, está errado. Solução pacífica dos conflitos. Portanto, a invasão tem que ser condenada. Isto dito, nós temos que atuar para que as causas desse conflito não prosperem, porque elas estão prosperando de uma forma absolutamente perigosa. Porque está anunciando a Finlândia, que fica a minutos de São Petersburgo, e está anunciando a Suécia, que também está na iminência ali. A Ucrânia do lado aqui, e você tem, a Rússia já ficou na Crimeia, então a Rússia está toda coisa. O que aconteceu? Abalou a neutralidade da China. A China está vendo o quê? Nesse conflito está vendo como é que vai ser enfrentada ela, a China, na questão de Hong Kong agora e na questão de Taiwan. Ou seja, nós estamos construindo perigosamente uma alteração da ordem mundial unipolar que o Brasil deve trabalhar para acabar, por meios pacíficos e multilaterais, mas estamos na iminência. Aí tem Caxemira, é uma região disputada pelo Paquistão e pela Índia, os dois armados com artefato nuclear. Se a gente não tiver uma boa solução para esse problema da Ucrânia agora, que passa pela condenação da coisa e pela mediação dos conflitos, a humanidade pode estar indo para uma aventura mortal. E o Lula trata com essa leviandade aí. Bom, é realmente um impasse, assim, que eu queria muito ver o fim, porque, cara, a gente tá saindo da pandemia, as coisas tinham uma perspectiva legal e tal, e aí vem esse bagulho dessa guerra aí, fode com tudo, fode com petróleo, fode com Mas gás. é surreal, cara. Lógico, tem esses impactos, mas eu fico muito compadecido. Eu vejo, às vezes me aparecem imagens, a gente esquece que o conflito está acontecendo agora, sabe assim? A coisa está tendo uma guerra no mundo ocidental. Na Europa. Sabe? E violentíssima, sabe? Envolve crianças, refugiados, uma coisa... 3 milhões e 400 mil refugiados. Aí eu vejo essa declaração do Lula, pra mim, de novo, é estética, serve a um propósito, sabe? Tão simplista e joga toda uma juventude, sabe? Aí eu vejo uma juventude replicando, sabe? Aí a gente entra em discussões sobre isso e toca os nossos amigos que ouviram da boca do Lula ficar entrando em parafuso. A minha questão é momento da gente ficar, sabe? Ah, não, achando pelo em ovo. Ah, não, mas é que é isso, sabe aquilo. De quem é essa posição? Dos militares de ultradireita que estão com Bolsonaro. Mas assim, tirando os militares de ultradireita que estão com o Bolsonaro, essa galera que compra esse tipo de discurso do Lula e tudo mais, não é majoritariamente a molecada do Twitter, rede social? Mesmo que seja, para as pessoas mais velhas, que têm essa dificuldade agora de olhar para um outro nome, estão fechados com o Bolsonaro com medo do PT, tudo isso é uma estética que, na minha opinião, serve a eles. Porque quando eles veem isso, eles falam, pronto, o Brasil ainda não mudou, as pessoas... Tá lá as pessoas defendendo o Putin, sabe? Encontram algum ângulo para falar, não, mas veja bem também, tá bom, tudo bem, mas o cara está invadindo um país menor, covardemente, com ampla força militar em 2022, com todo mundo assistindo, internet, sabe? Ah, não, mas veja bem, porque o Zelensky, ele tem uma postura... Dane-se, depois a gente discute, lógico, é minha opinião, mas o Brasil também tem uma guia para esse assunto. Qual é? A autodeterminação dos povos. Isso também é um princípio secular da nossa diplomacia. Então, o que aconteceu dentro da Ucrânia foi guerra híbrida, mais ou menos parecido com o que aconteceu aqui com a Dilma, e o Zelensky emerge nisso. Percebe? Mas isso é outro assunto. Nesse momento, de fato, o que está acontecendo é uma guerra impertinente. Sim. Bom, enfim, na minha opinião... Como se houvesse alguma guerra pertinente. Lógico, mas a questão Mas a guerra contra o Hitler foi pertinente, na minha opinião. Sim, essa sim.
Mas pra mim a única coisa é que o PT adora ficar falando que a gente é cabo eleitoral de Bolsonaro porque a gente quer votar em outra pessoa. Bom, pois então vocês estão sendo cabos eleitorais do Bolsonaro quando vocês criam mais do que ninguém. Não é? Mais do que porque ninguém. Porque isso vira corte, eu vejo na mão dos meus parentes, eles assim, cara... É isso aqui, ó, a juventude que você tá dizendo, que agora tá mais iluminada, que pondera, é isso aqui, ó. Eles estão vendo uma guerra e ao invés de falar qualquer coisa sobre a guerra, sobre as mortes, sobre a coisa hedionda que tá acontecendo, eles estão achando um ângulo pra já defender o Putin, cara. Defender o Putin. Ele não precisa que vocês defendam ele. Fica tranquilo, ele já tem todo o poder do mundo. Enfim, fica aqui minha revolta porque são parceiros, sabe? São pessoas próximas. Eu não entendo, sei lá.